Neste vídeo, eu vou estar dando uma pincelada naquilo que eu considero a regra mais importante da hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da teologia, é uma ciência teológica, é uma matéria teológica que estuda as regras de interpretação da Bíblia. Ao todo, mais ou menos 25 regras. E a mais importante delas é a regra que diz que a gente não pode interpretar um texto fora do seu contexto. A gente costuma dizer que texto ou versículo, texto fora do contexto é pretexto para heresia, para erro. Então nós temos aqui, eu selecionei alguns textos que são muito importantes e que eu vejo que normalmente as pessoas erram em interpretá-los. Aqui, por exemplo, em Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja bem, o versículo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é cooperam para o bem de todas as pessoas. É para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o ser humano, o pecador, ele é muito sagaz, ele é muito astuto, ele é muito malandro. E ele pega um versículo e distorce. E faz com que aquele versículo se enquadre na vida dele, se adeque à vida dele. Quando devia ser o contrário, ele deve se adaptar à Bíblia. Nós devemos nos adaptar à Bíblia e não a Bíblia a nós. Então pessoas torcem a Bíblia, né? Tiram palavras, acrescentam palavras, distorcem e fazem uma engenharia para distorcer a palavra para que ela possa se enquadrar no pensamento, na visão, naquilo que a pessoa deseja. Então, é uma regra super importante, essa regra que diz que a gente não pode pegar um versículo, um texto e tirá-lo do seu contexto. O que é contexto? Por exemplo, aqui no versículo 28, de Romanos 8:28, o contexto são os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. Nós temos o versículo 26 e 27 que vem antes, e nós temos o versículo 29 e 30 que vem depois. É o que a gente chama de contexto. Contexto anterior, contexto posterior. Aqui me parece, eu imagino um sanduíche. O sanduíche tem um conteúdo, é o versículo 28. E tem o pão. Um lado do pão, o conteúdo, e o outro lado do pão. Então nós temos aqui o conteúdo, que é o versículo 28, e temos o pão, um lado do pão que é o 26 e o 27, e o outro lado do pão que é 29 e 30. Então, quando você lembrar dessa regra, lembre-se do sanduíche. O sanduíche tem um conteúdo e tem o pão, um lado do pão e o outro lado do pão. Então, todo versículo ele tem que ser interpretado dentro do contexto anterior, do contexto posterior. Nós temos que interpretar o conjunto todo. Nós não podemos tirar esse versículo do contexto e interpretá-lo a nosso bel prazer, da nossa maneira, porque fatalmente cairemos num erro. Nós vamos pegar aquele versículo isolado e pelos estudos que a gente faz, as igrejas, as seitas, melhor dizendo, as seitas, surgiram desse erro. O líder pegou um versículo isolado e fez daquele versículo uma seita, uma igreja, entre aspas, uma seita, né? Então, é muito importante que a gente conheça esta regra. A gente não pode interpretar um versículo fora do seu contexto. Nós temos um outro bem interessante, é aqui em Filipenses capítulo 4, outro versículo bem interessante, que as pessoas costumam pegar fora do contexto e criar um pretexto para heresia. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você pegar esse versículo e isolar e fizer dele uma doutrina, até na hermenêutica, na teologia, a gente ensina
que a gente não pode formar uma doutrina ou basear uma doutrina apenas em um versículo. Nós temos que ter mais de um versículo, 2, 3, vários versículos, uma correlação de versículos para a gente fundamentar uma doutrina, para a gente dizer essa doutrina é bíblica, essa doutrina é de Deus, essa doutrina é do Espírito Santo. A gente não pode pegar um versículo só, a gente tem que pegar ele dentro do contexto, dentro do conjunto. Tem que ter o conteúdo. O conteúdo do sanduíche é muito importante. Os pães, o pão também é muito importante. Um lado, o lado do pão é muito importante. Nós temos que pegar o conjunto todo. Começar o conteúdo não é sanduíche. Começar o pão também não é sanduíche. Não tem graça. O sanduíche é o todo. É o todo. Nós temos aqui tudo posto naquele que me fortalece. E o contexto? O contexto são os versículos 11 e 12. Que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Então veja, esse versículo, tudo posso aquele que fortalece, ele está inserido dentro de um contexto. Então todo versículo, todo texto tem que ser interpretado dentro do contexto do capítulo, do contexto do livro e do contexto da Bíblia como um todo. Esse versículo ele não pode contrariar o que o autor vem escrevendo. Ele não pode, de repente, mudar de assunto e dizer uma coisa que não tem nada a ver. Não, o versículo ele tem que haver com o que está sendo falado ali. Ele tem que ter uma lógica, né? O Paulo vem falando de uma lógica. Ele não seria louco de estar falando uma coisa e de repente pular para uma outra que não tinha nada a ver. Então, o versículo 4, 13 de Filipenses, ele está escrito numa sequência, numa lógica. A gente tem que seguir essa lógica. Se a gente interromper essa lógica, a gente vai cair em erro. Então, Paulo diz aqui, tudo posso naquele que me fortalece. E qual é o contexto? Ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz assim, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, em todas as circunstâncias eu posso, porque Jesus me fortalece. Eu posso, eu aguento, eu consigo dar a volta por cima. Por quê? Porque Jesus me fortalece. Outro texto bem interessante é o Salmo 23, versículo 1, que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? A gente lê esse versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e pensa que agora a gente vai viver, que a vida cristã é um mar de rosas, que nada vai nos faltar. Até ouvir uma história com E. História, uma parábola. História com H-I é história mesmo. História com E é uma parábola, é uma história inventada, uma parábola. Eu acho que é parábola. Não sei se aconteceu de fato. Mas um jovem se converteu, aceitou Jesus na igreja, estava super empolgado, animado, feliz. A vida dele era só bênção, só vitória. Pai, ele estava vibrando com as coisas de Deus, com a igreja. E na lua de mel com Jesus, com a igreja, aquela coisa fantástica, maravilhosa. Mas de repente começaram a vir os problemas, as dificuldades, as lutas, os perrengues, as faltas, as carências, ficou desempregado. E ele já não estava entendendo mais nada. Ele leu no Salmo 23 que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele foi falar com o pastor dele, pastor, eu não estou entendendo mais nada. Aqui diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu estou desempregado, está faltando um monte de coisa na minha vida. Eu até quero casar e não consigo encontrar a esposa certa e aquela coisa toda, uma série de dificuldades na vida. E eu queria que o Senhor me explicasse, porque o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o pastor, muito sábio, disse, meu filho, o que é que está escrito? O Senhor é meu pastor e nada na Bíblia é nada. Nada mesmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então não faltará nada. Não faltará tribulação, também não faltará muitas vezes problemas, dificuldades. Jesus, ele permite na sua vida e na minha situações para provar a nossa fé, para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente ser filho maduro. A vida cristã é um mar de rosas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Esses problemas que você está passando, meu filho, é para você amadurecer, é para você crescer, é para você ser um filho maduro, ser um filho que alegra o coração de Deus. A vida cristã não é fácil. O Salmo 23 não é uma coisa assim só de pastos verdejantes, águas tranquilas, não. Tem o vale da sombra da morte, tem lobos, tem animais ferozes que querem destruir a vida das ovelhas. Nós precisamos do pastor, não só para as horas boas, nós precisamos do nosso pastor principalmente. O nosso pastor, que eu digo, o pastor Jesus, o pastor dos pastores. Além do pastor da nossa igreja, nós temos o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo. Nós precisamos dele. Se a nossa vida cristã fosse muito fácil, mar de rosas, a gente nem precisaria de Jesus. Você, como ovelha, nem precisaria de Jesus. Não precisaria de Deus, do Espírito Santo. Mas é exatamente porque a vida cristã é difícil, é complicada, muitas vezes, que você precisa do pastor para te ajudar a vencer as tuas tribulações, as tuas lutas, as tuas provações, precisa do Espírito Santo para te guiar, para te orientar. Então você precisa de Jesus, do Espírito Santo, do Pai, para vencer as suas lutas. E Deus permite para que você vá amadurecendo. E como eu disse, o pastor falou finalmente, e como eu disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda bem que Ele permite na nossa vida situações difíceis para que a gente possa amadurecer e amadurecendo venhamos a glorificar ainda mais o seu nome. Eu deixo com você este vídeo, esta palavra, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.